Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês aqui na CPO. Decidi gravar hoje para a gente poder relatar sobre a vivência e os experimentos e tudo que a gente vivenciou lá em Araruama, um local incrível, numa imersão sensacional de nós, só que os médiuns da casa. Foi algo incrível e eu estou aqui para relatar um pouquinho para vocês sobre tudo que a gente passou lá. Eu acredito que foi um dos melhores finais de semana que eu tive na minha vida, né? Lá a gente ficou num local incrível, numa casa incrível, num condomínio incrível, uma praia particular dentro do condomínio incrível. E depois de vivenciar tudo isso lá, chegando à noite, a gente foi trabalhar com os mentores, com a espiritualidade, onde a gente passou pelo processo, né, de vivências, de paradigmas que precisávamos quebrar e autocura, né? Porque todos nós precisamos, né, nos olhar porque a gente precisa nos melhorar cada vez mais. Ninguém é perfeito nesse planeta. Então, o primeiro processo é o olhar para dentro, né? E lá foi isso o intuito, né? Junto com a natureza, junto com tudo aquilo ali, todo o processo, foi a união dos médiuns, que é muito importante, né? A união da casa, a união dos médiuns, foi tudo assim sensacional. E lá a gente passou pelo processo da ayahuasca, do rapé. Foi algo que nos ajudou bastante, né? Passar pela cerimônia da ayahuasca. Eu já tinha passado pelo rapé, né? Mas o rapé eu passei aqui na CPO e foi algo muito impactante, né? Foi algo que eu passei pelos meus processos, porque a cerimônia da ayahuasca e o rapé auxiliei muito, né? Para acelerar um pouco o que a gente precisa passar. Então, a espiritualidade já trabalha com isso há milênios, né? Os xamãs já trabalham com isso há milênios. Então, isso vem sido trazido, né? Essa bagagem com os mentores, com os xamãs, para nós agora aqui no século XXI. Todos precisam, num período de suas vidas, passar pela cerimônia da ayahuasca, por esses processos de limpeza, de depuração. Então, gente, eu vejo isso como uma porta que a espiritualidade usa para poder nos auxiliar, né? Lá foi todos os médiuns da casa, a gente acordou, tomamos um café reforçado, rimos, brincamos, fomos para a piscina, para a lagoa, fomos para a praia. E foi uma limpeza, né, usando lá água salgada para poder limpar, depurar. Foi assim algo extraordinário. E o mais importante de tudo é que também, né, foi essa convivência que a gente teve, né? Porque muitas das vezes a gente só se encontra aqui na CPO, os médiums e tal, a gente faz o trabalho, nunca teve essa imersão com todos, né? Para a gente poder ali ouvir, acordar com aquele médium, né? Trabalhar com aquele médium, estar com aquele médium ali 24 horas ali naquele processo. Foi algo muito, muito extraordinário. Né, Cléston? Pô, vou te falar que foi uma experiência assim...
Eu vou te falar, né? Eu conheço aquele lugar já há 19 anos e eu sabia, sempre sentia que ali tinha uma coisa diferente, né? E ia ser muito egoísta, né? No sentido de ficar só para mim, eu tenho que compartilhar isso. Mas compartilhar com quem, né? Tinha que compartilhar com as pessoas certas que iam entender o processo, iam entender, iam sentir a energia do lugar, não só da casa, mas do local, sabe? Que ali você está com contato com os 4 elementos, sim, mais o 5º elemento, né? Ali está os 5 elementos, inclusive o éter. Então você chegar já jogando chinelo pro lado, já metendo o pé na grama, pé no chão, vamos para a lagoa, pé no chão. O pessoal chegar e falar, ó, aqui é descalço, todo mundo já se conectando com a sua espiritualidade, né? E já chega tomando aquele cafezão, todo mundo para a lagoa, que a lagoa é salgada, já dá aquela limpeza, né? E tu já volta, já levanta, já outra pessoa. Aí tem a conexão com a areia, né? Com a terra, aquele vento maravilhoso que, sim, né? Venta lá, os 4 elementos. E foi bom a união, né? Que nem você falou. Foi incrível. Foi a reunião de todos os médios ali, 4 dias ali naquele lugar. Um se conhecendo o outro, pô, foi uma energia maravilhosa e à noite, eu vou te falar que no domingo eu senti falta do preparo, né? Teve o preparo sexta, teve o preparo sábado, eu falei, pô, tô sentindo falta daquela fogueira no domingo. Mas no domingo a gente deixou para descansar, para arrumar as coisas, que muitos voltaram no domingo, a gente voltou na segunda-feira. Mas com aquela sensação de vamos fazer de novo? Sim. Vamos fazer de novo, que foi muito bom. Todo mundo conseguiu se conectar com os seus processos, né? Cada um se manifestando da sua forma e se conectando. Os mentores, a espiritualidade de cada um, todo mundo lá nos orientando, né? Teve uma hora que faltou luz, eu falei até pro Maico, acho que o único lugar que tem luz aqui é aqui. Porque faltou luz, ficou aquela fogueira e o fogo das tochas ali. Se você olhasse de cima, acho que só ali que tinha a luz. Era para ter sido assim, porque a espiritualidade trabalhou perfeitamente. Exatamente. E eu falei para ele que eu senti ali a emanação de amor, a emanação de luz, um pilar de luz que ajudou o planeta também, né? Quando a espiritualidade fala, quando você se conecta com você mesmo, se conecta, você emana uma luz, da onde um pontinho de luz, eles fazem aquele ponto de luz ficar gigantesco. Imagine você fazendo uma egrégora gigante, trabalhando com essa energia, né? Então, eu falei, pô, a emanação de energia, de pilar de luz que foi para o planeta, foi para a Gaia, foi indescritível, né? Foi mesmo. Entendeu? Então, as respostas foram vindo, cada um dos seus processos. E assim, já tem relatos de pessoas como é que faz para, né, para participar. Aí o Michael vai falar um pouco sobre isso, né? Inclusive do livro, né? Vai falar do Vou livro falar também. do livro também. Quer sentar aqui? Deixa eu interferir com vocês. Eu preciso falar uma coisa que estão pedindo. Aqui, ó. Fala aqui. Fala. Eu falo aqui perto dele, que vai sair. Fala aqui, eu tô Tá. Então, deixa eu trazer um contexto do que vocês estão falando. No sábado, quando você preparou todo aquele processo para as sacerdotisas, todas que foram queimadas, que foram... Então, foi interessante que você fez aquele trabalho e você disse assim, aqui tem um portal, aqui foi aberto um portal. Aí, quando começou, que acendeu a fogueira e começou todo aquele ritual da fogueira, as meninas vendo os mentores dançando,
muitas sacerdotisas que desencarnaram, elas vieram passar por mim para serem resgatadas. Eu tive que pedir ajuda para a Ediana. Eu falei, Ediana, me leva, que elas estão pedindo para ir no portal. E eu estava com medo de andar, porque elas já estavam passando por mim, e eu com medo de cair. Eu falei, me leva lá. Aí a Ediana me segurou e me levou até a entrada daquele portal ali que você fez. Só que ela me colocou, a Sabrina estava na minha frente, eu fiquei atrás de Sabrina. E elas passavam, na medida que elas passavam por mim, que me chamou a atenção, porque elas diziam assim, e elas gritavam mesmo, tanto que eu não conseguia segurar, eu gritava o impacto. Elas falavam assim, o tempo chegou, a promessa foi cumprida. Não, a promessa está se cumprindo, o tempo chegou, a promessa está se cumprindo. E cada uma que passava gritava, o tempo chegou, a promessa está se cumprindo, o tempo chegou, a promessa... E era uma atrás da outra passando e gritando. Não sei se você escutou eu falando isso, o tempo chegou, a promessa... Aí, e foi interessante que quando elas passaram, depois que terminou, todas elas passaram, eu sentei assim num banquinho para recuperar. Aí o Wilson me chamou a atenção, me mostrou no céu. Você viu aquela estrela enorme? Pareciam 2 estrelas, era a única estrela que estava ali. Estava na direção do portal. E eu fiquei olhando, firmei, eu via como se fosse um portal. Eu vi uma porta, assim, eu vi um portal ali. E eu fiquei, depois, ela sumiu, acabou. Ela foi embora, não ficou mais. E eu achei, isso foi muito forte para mim. Aí depois, quando Gaia canalizou com Sabrina e mandou te chamar para falar contigo, e eu estava ali do lado, que eles pediram para eu ficar ali do lado da Sabrina o tempo todo, para dar o apoio a ela, ela disse para você assim, o tempo chegou. Foi. É um novo tempo que está se entrando, quer dizer, a promessa foi cumprida. E aquilo me impactou muito, porque acho que passavam por mim, falavam, uma a uma, gritavam, o tempo chegou, a promessa foi cumprida. Então, entrou ali, foi um divisor e esse novo tempo também aqui para casa. Sim, verdade. Para aqui, para casa, e foi muito interessante isso que aconteceu lá, me impactou muito. E foi muito bonito ver aquela estrela na direção do portal, onde ele colocou, ela estava lá, naquela direção. Engraçado que o tempo estava nublado e ela estava lá. E ela firme, não tinha nada, nenhuma estrela, não aparecia nem a lua, mas só aquela estrela. E ela brilhava. Depois, ela desapareceu do nada, assim, ó, acabou. Quer dizer, se era estrela, se era uma nave espacial, ou seja, o que fosse ali, eu não sei o que era, mas só tinha... E na direção do portal. E foi muito forte, foi muito impactante. E eu achei muito interessante, era isso que eu queria trazer. Não, foi muito importante mesmo, porque antes da gente começar todo aquele trabalho, né, eu fui recebendo as intuições, ó, faz assim, faz assado, né, pega isso aqui, coloca aqui, né. Na sexta-feira, o Pai Seta Branca veio, pediu para eu fazer lá, né, o ponto riscado. Fiz lá o ponto riscado que ele tinha pedido, tal, fiz. Aí no sábado veio outra intuição de fazer outro portal, né, da deusa Hecate, fiz. Depois que fiz tudinho lá, ela falou assim, agora ninguém aqui entra, homem não entra aqui. E não é qualquer mulher que entra, é só as sacerdotisas que entram. Eu falei, ok. Aí eu fui e avisei tudinho pro pessoal. Falei, olha só, estão falando aqui pra mim, tá? É assim, assim, assim. E é bem incisivo, tá? Bem incisivo. Então, fui recebendo as intuições de colocar as lamparinas, né? É lamparinas aquilo? A tocha. As tochas, né? Fui botando as tochas e tal. E as luzes, foi assim, foi tudo minuciosamente orquestrado pela espiritualidade, pois a espiritualidade já estava preparando, né? Sim. Porque
tudo é preparado no espiritual primeiro, para depois se converter no físico, né? Reverter no físico. Então a espiritualidade já está preparando isso lá há muito tempo, toda a egrégora espiritual, tudo na parte extrafísica já estava sendo preparado. Então quando a gente chegou lá, foi só para, né, executar, acabar de executar o que já no plano estava físico, né? No plano físico. Então foi tudo muito incrível lá, né, gente? Então é uma oportunidade que eu amei, e vou falar para vocês que vai ter outras vezes, porque é necessário, né? A casa está passando por mudanças, os médios estão passando por mudanças, né? 2025 está chegando e muitas coisas novas estão vindo para a CPO. Muitas coisas novas irão acontecer na CPO, é um ano novo, tudo novo, então a gente está reestruturando a casa, né, para poder a gente ingressar aí com todo vapor. Então a gente vai abrir de novo, a partir de janeiro a gente vai abrir de novo ao público, né, a gente vai abrir de novo ao público para os trabalhos espirituais aqui, vai voltar às palestras com o público. Às quintas aqui a gente já está programando tudo para a espiritualidade, os mentores poder fazer um trabalho de atendimento com o pessoal que for chegando. Então tem muita coisa nova para chegar, gente, muita coisa nova, inclusive o livro já chegou, tá? Vou falar também do livro. 8 de dezembro, gente, a gente vai ter aqui um evento incrível, dia 8 de dezembro, tá? Que vai ser o Natal com The Chosen. Vocês têm que fazer a inscrição de vocês, porque a produção do The Chosen, ela abriu isso, né, para todas as casas, de todas as religiões que querem, né? Então é como se fosse um sorteio, né? Ela abre lá, você tem um período para você se inscrever, você tem um período para você cumprir, né? Você tem que cumprir os requisitos para que você seja apto a fazer o trabalho com eles, né? Então, muitas casas, muitas igrejas, muitos centros universalistas, eu acredito que alguns centros espíritas também, né? Alguns vão também participar desse evento. Então, eu peço que vocês se inscrevam, tá? E vai ser muito interessante esse trabalho no dia 8 de dezembro. Vai ter aqui o livro, né? O grandioso livro, a casa está lançando, né? A escritora aqui, que está aqui do meu lado, né? Aqui, gente, conta a história da CPO, do início da CPO. Aqui conta as dificuldades que a CPO passou, conta as alegrias também que a CPO passou, toda a sagacidade, sabedoria para poder passar por tudo. Então, gente, eu recomendo vocês a comprarem esse livro. Vai estar lá na Amazon, vai estar também nas livrarias. Então a casa, gente, está se estruturando, está crescendo e a gente está dando um passo de cada vez para a gente não tropeçar. Então tem que ser bem devagarzinho, com sabedoria, sem ficar muito afoito. Então a espiritualidade, ela vai programando tudo certinho, pra gente não se atrapalhar lá na frente. Então aqui está o primeiro livro, o segundo também já está sendo escrito, logo já tem o segundo livro, né? Então aqui, gente, vocês... O terceiro também já está indo, então assim, é assim, né? Tá lá com o fermento lá, só crescendo, daqui a pouco colocar no forno. Então, gente, aqui eu li já, tá? Vocês vão se identificar muito, tá? Aqui conta a história de Ana, conta a história de Marinalva e conta a história de Antônio, né? Vai mostrar aqui todas as suas dificuldades, todas as suas sabedorias,
vai mostrar todas as suas vivências com as descobertas da espiritualidade, né? A espiritualidade é muito sábia no que faz. Então, antes de fazer esse livro, lá atrás, os mentores, a espiritualidade, eles pediram para que tudo fosse gravado. Todas as experiências com os mentores fosse gravado. Então, fosse gravado e escrito. Muita coisa foi gravada, né? Pegava o celular, pegava lá o gravador e botava lá para poder gravar todos os processos, o processo de cada um, né? Então, assim, a espiritualidade já sabia, né? Então, tá tudo aqui, foi tudo escrito aqui, foi tudo tirado dos áudios, foi tudo tirado das experiências. Então, aqui não tem fake, tá? Aqui, tudo aqui foi vivência que a CPO passou. Inclusive, eles falavam para nós que era para obras... Senta aqui, ó. Fala aqui, ó. Vem, senta aqui perto de mim. Aqui, ó. Inclusive, eles falavam para nós que era para documentar tudo, gravar. O que não... Às vezes, quando a gente não tinha celular em mão, psicografava. Eu mesmo, às vezes, escrevia, porque Sabrina, às vezes, relatava, e eu ali escrevendo, botando... escrevendo rápido, anotando tudo. Quando não, ela psicografava. E eles pediam que a gente documentasse tudo, que eles falavam assim, vai ser para obras futuras, nesta encarnação e no plano espiritual também. Eles falavam isso para a gente. Não vai ser só aqui nesse período nosso, não. Eles falavam que o que estava sendo escrito, anotado, também seria para o plano espiritual. Então, é algo que a gente não tem ideia do que foi realizado e que está sendo realizado, porque tudo está sendo documentado, tudo está sendo gravado, tudo está sendo escrito, né? Então, o que foi para o YouTube, mas o que não, nada do que foi no YouTube está sendo documentado e escrito. E as experiências, todos os processos. E esse segundo livro já, breve, a gente vai começar a lançar. Né? Tá sendo falta pouco para terminar. E o segundo livro, esse é a história de uma casa universalista, e o segundo livro vai ser os bastidores de uma casa universalista. Saber o que ocorreu dentro da casa, tudo que ocorreu dentro da casa, como foi, porquê de cada situação, tudo está explicado ali. As orientações que os mentores nos deram, tudo que os mentores nos avisavam que ia ocorrer. Então, tudo documentado no segundo livro. Então, acredito que tem um porquê. É só a gente obedecer um pouquinho. É verdade, a espiritualidade, ela já sabe lá na frente, porque a linha do tempo, né, gente, ela corre, então praticamente o tempo não existe. Os mentores espirituais, eles atravessam a linha do tempo. Então, tudo já aconteceu, né? Eles já sabem das coisas. Por isso que quando você vai em algum local, né, se consultar, o mentor espiritual já fala muitas coisas que ainda vai acontecer com você, é porque já aconteceu, né? Então, isso aí é uma forma de você ver que o tempo, ele corre, né? Então, quando vem um mentor espiritual e fala, olha, filho, você faz isso, senão você vai passar por isso. Aí lá atrás, daqui um mês, um ano, você fala, caraca, aquele mentor espiritual falou que eu ia passar por isso. Não é que eu passei mesmo? É porque, gente, já aconteceu. Já aconteceu. Entende? Então, é por isso que essas coisas acontecem. Então, eu tô aqui para gravar esse breve vídeo, tá? Falar um pouco da nossa experiência lá, nessa imersão que a gente teve, falar um pouquinho do livro, falar um pouquinho dessas mudanças que a gente vai fazer aqui na CPO a partir de janeiro. E eu estava até conversando aqui antes de gravar sobre, porque tem muitos comentários das pessoas falando como é que faz para participar, como é que é isso, como é que é aquilo outro, né? Dessa imersão que a gente passou lá, ficou todo mundo muito curioso.
Então, gente, o que eu posso falar para vocês é que a gente vai estudar direitinho tudo, e se acontecer de a gente abrir esse evento para o público, a partir do ano que vem a gente vai iniciar, né, essa imersão de 3 dias, né? Vai ser os melhores finais de semana da vida de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Vocês não vão sair de lá do mesmo jeito. Não É querer ir impossível embora. vocês saírem de lá da mesma forma. Não tem como. Se vocês se conectarem mesmo, vou te falar, é surreal. Porque muitas pessoas não aproveitam a maravilha da natureza, né? As pessoas vão para a praia, vai lá, leva um cooler de cerveja, leva um som, uma caixa de som, bota funk, bota rap, bota pagode, contamina o local. Aí vai para uma cachoeira, vai para uma floresta, aí vai lá, leva uma caixinha de som, bota funk, bota música com baixa vibração, contamina o local, a pessoa não sabe aproveitar aquele ambiente. Então, às vezes, as pessoas vão para os locais e não consegue contemplar o local. Contemplar o local, sabe? Então, assim, lá nesse local que a gente foi, é um local completamente reservado. É uma praia só nossa, não tem ninguém, gente, ninguém. Não tem ninguém botando música com funk, não tem ninguém lá fazendo churrasco lá na areia, sabe? É só nosso, é tudo nosso, sabe? É uma imersão incrível. Diferencial. É um diferencial absurdo, sabe? É surreal. Então, a gente vai estudar direitinho, tá? Enquanto isso, vocês curtem aí o TikTok, curte aí o Instagram, as imagens estão aí, né? Um pouquinho, né? Do que aconteceu, pequena né? porcentagem do que aconteceu lá. Aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa que não foi para a câmera, né? Então, fica a dica, gente. Se entregue, permita-se mudar, permita-se se ajudar, porque a espiritualidade, ela está aí, assim, ó, de braços abertos. Só está esperando você querer. E a gente está num momento crucial, né? De se conectar, né? Se melhorar, Verdade. olhar para dentro, para si, né? Ontem no Evangelho eu coloquei uma mensagem do Chuveluto que ele fala sobre isso, né? Como é que está o teu equilíbrio, né? Como é que você se voltar para dentro de si. Eu sempre falo, né, Mike? Limpar a tua piscina verde, né? É verdade, cara. Tem que ter a manutenção, meu irmão. Tem que ter a manutenção. Né? E Entendeu? o momento é esse, né? Nessa transição planetária, onde as pessoas estão buscando o autoconhecimento, muitas pessoas estão despertando. Você abre o TikTok, outros plataforma digital ali, sempre tem alguém falando sobre, pô, eu despertei, meus amigos foram embora, minha família está me chamando de maluco, bem-vindo, né, meu? É isso, cara. Bem-vindo. Né? E as pessoas buscam o conhecimento, então quando você desperta, vem tudo, e tá aí um prato cheio para você, né? O caminho do despertar da espiritualidade é bem solitário, meu irmão. Todo mundo se afasta, assim, ó. Você muda os seus contatos do WhatsApp, muda o contato de Facebook, Convívio. muda tudo, contato de tudo, porque todo mundo se afasta. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer. Totalmente diferente. Ninguém né? quer mudar, ninguém quer buscar a espiritualidade. E o nosso corpo, a gente tem esse corpo físico e nós também tem o nosso corpo astral. Né? Temos um campo áurico aqui. Foi o que o Chuveludo falou, tem que fazer uma manutenção, né? Porque o campo áurico está lá, ó, cheio de buraco, cheio de craca. Né? Então, se você não cuidar do seu corpo espiritual, daqui a pouco aparece um câncer, aparece uma doença, acontece isso, acontece aquilo outro. Por quê? Porque, primeiramente, o corpo extrafísico, o corpo no astral, já está todo já deteriorado, todo danificado. Então, reverbera no corpo físico. Então, gente, é o momento de vocês buscarem mais o espiritual, né? Abandonarem um pouco essa matéria. Então, fica a dica. Vai ser lançado aí no final do vídeo um pouquinho aí a mais. Então é só para vocês curtirem
esse pouquinho. Gratidão. Namastê. Namastê.